Olá pessoal, tudo bem? Bora simplificar a matemática? Pessoal, hoje eu trouxe aqui um exercício de sistema linear, tá? O vídeo de hoje eu vou ensinar como é que vocês resolvem um sistema linear por escalonamento, ok, pessoal? Para quem não conhece o canal, pessoal, esse canal aqui não é um canal só para resolver problema de matemática e entregar para vocês, ok? A gente vai resolver o problema de matemática, mas vai dar muita dica, vai dar alguns macetes para vocês. Vamos conversar sobre o exercício, tá? E deixar ele da forma mais simples para vocês resolverem não só esse exercício, como outros exercícios de sistema linear por escalonamento, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é um exercício de sistema linear resolvido por escalonamento? O escalonamento é um processo, tá, que envolve a eliminação de incógnitas, tá? O que são incógnitas? São letras. Então a gente vai resolver esse sistema, né, linear, eliminando as letras, tá? Eliminando as incógnitas, tá? Por que esse sistema é chamado sistema linear? Porque esse sistema ele tem três equações, tá vendo? Esse sistema ele é composto por três equações. E cada uma dessas três equações é chamada de equação linear. O que é uma equação linear? Equação linear é uma equação que tem coeficientes numéricos. Então, por exemplo, aqui o coeficiente numérico é mais 1, tá vendo? Aqui o coeficiente numérico mais 2, mais 3, mais 2, menos 1, tá vendo? Isso são os coeficientes numéricos. Os coeficientes numéricos são acompanhados cada um por uma letra apenas, ok? Então, o 1 está acompanhado por x, o 2 está acompanhado por y, tá? O 4 está acompanhado por z. E numa equação linear, à direita da igualdade, a gente tem o termo independente, tá? Esse termo independente ele é chamado assim porque ele não tem letra, ele não tem incógnita, tá bom? Então, vamos começar então a resolução de um sistema linear por escalonamento. Ok, pessoal? O que vai acontecer? Vamos começar a eliminar as letras, eliminar as incógnitas. Vamos pensar o seguinte. Vocês querem eliminar o x. Vamos tentar eliminar aqui o x. Então, se você somar 1 mais 2, dá 3x. Vocês não conseguem eliminar o x. 1 mais 2x, 1x mais 2x dá 3x. Então, não vai eliminar a letra x. Como que a gente elimina a letra x? Se na soma der zero. A gente só vai eliminar uma letra se quando a gente somar der zero. Ok? Então, a gente teria que somar o coeficiente numérico da primeira equação com o coeficiente numérico da segunda equação e dá zero. Como que a gente faz isso? Que número que somado com mais 2 dá zero? Então, aqui tem que ser menos 2, tá? Aqui, pessoal, vai ter que ser menos 2. Para somar com mais 2, zerar, e aí 0x a gente elimina a letra x. Vamos multiplicar a primeira equação toda por menos 2. Não esquecendo, pessoal, que tem que multiplicar a equação inteira, ok? Por menos 2. Como ficaria, então, se a gente multiplicar essa equação inteira por menos 2? Menos 2 vezes mais 1, menos 2x. Menos 2 vezes mais 2, menos 4y. Menos 2 vezes mais 8, menos 2 vezes mais 4, menos 8z. Menos 2 vezes mais 5, menos 10. Como eu estou querendo somar a primeira equação com a segunda equação, eu já multipliquei a primeira equação toda por menos 2, eu vou só copiar a segunda equação, tá, pessoal? Só copia a segunda equação. Segunda equação a gente não fez nada, só estamos copiando. Eu não vou copiar a terceira aqui não, tá, pessoal? Porque a terceira eu não vou mexer, não vou somar, não vou fazer nada com ela agora. Eu só multipliquei a primeira equação por menos 2 e vou somar com a segunda. A terceira eu não vou copiar. Então, vamos fazer a soma agora. Menos 2 mais 2 dá 0. 0x. Então, a gente elimina a letra x.
porque o escalonamento é um processo que envolve a eliminação de letras. Então, menos 2 mais 2, 0, então nem vou escrever 0x. Menos 4 somado com menos 1, menos 5, ok? Menos 8 somado com mais 2, menos 6. Menos 10 somado com mais 8, menos 2. Então, pessoal, o processo de escalonamento está dando certo, ó. Eliminamos a letra X, tá bom? Agora, pessoal, vamos na conversa desse exercício, tá? Que eu acho o grande diferencial desse canal. Eu não quero ficar fazendo exercício, entregando o exercício para vocês, tá? Vamos conversar sobre o exercício, ok? Quando vocês multiplicaram a primeira por menos 2 e somaram com a segunda, esse resultado aqui da soma que vocês encontrarem, quando vocês somarem a primeira com a segunda, tá? Esse resultado, ele vai entrar no lugar da segunda equação. Então, pessoal, qual dica que eu vou dar aqui agora, que é um diferencial no método de escalonamento, tá? Vocês multiplicaram a primeira equação por menos 2, vocês mexeram na primeira equação. Tá certo? A primeira equação foi multiplicada por menos 2. E a segunda não foi mexida. Então, qual o macete que eu dou? Quando vocês multiplicam uma equação por menos 2 e soma com a segunda, esse resultado entra no lugar da segunda, ok? A primeira que foi multiplicada por menos 2 não se transforma, tá? Ela vai se repetir novamente. Quem vai ser trocado vai ser a segunda equação. Então, coloquei aqui, ó, o resultado da soma vai substituir a segunda equação. Ok, pessoal? Agora, a gente quer tirar o 3. Que número que somado com o 3 se anula? O menos 3. Então, vamos multiplicar a primeira por menos 3. Pessoal, não se esqueçam de multiplicar a primeira inteira por menos 3. Por que eu vou multiplicar a primeira por menos 3? Porque menos 3 vezes 1 dá menos 3. Quando eu somar com 3, a gente vai anular a letra X, ok? Então, vamos multiplicar a primeira toda por menos 3. Então, vai dar menos 3 vezes mais 1, menos 3x. Menos 3 vezes mais 2, menos 6y. Menos 3 mais 4, menos 12z. Menos 3 vezes 5, menos 15. Pessoal, só copiam a terceira, tá? 3x menos 3y menos z é igual a 7, tá? Vamos somar aqui essas duas equações, tá? Menos 3 somada com mais 3 dá 0, 0x, então não vou nem escrever. Menos 6 somado com menos 3, menos 9y. Menos 12 somado com menos 1, menos 13z. Menos 15 somado com 7 dá menos 8. Então agora, pessoal, vamos conversar. A gente mexeu na primeira de novo. Multiplicamos a primeira por menos 3. Somamos com a terceira. Para quê? Para tirar a letra x. O resultado da soma entra na terceira equação. Ok, pessoal? Então, vamos continuar fazendo um apanhado desse exercício. Quando eu multiplico a primeira por menos 2 e somo com a segunda, o resultado dessa soma entra no lugar da segunda. Quando eu multiplico a primeira por menos 3 e somo com a terceira, esse resultado entra no lugar da terceira. A primeira equação que está sendo multiplicada, ela sempre vai ficar inalterada, ok? Quando você soma a primeira com a segunda, o resultado da soma entra no lugar da segunda. Quando você soma a primeira com a terceira, o resultado entra no lugar da terceira. E a primeira, pessoal, fica inalterada, ok? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês nesse exercício, pessoal, é o seguinte. Se vocês estão somando a primeira com a segunda e tiraram a letra X, quando vocês forem somar a primeira com a terceira, o objetivo continua sendo retirar a letra X, ok? Se vocês começam o exercício tirando a letra X,
continua o exercício retirando a letra X. Se vocês começam tirando a letra Y, continua o exercício tirando a letra Y. A letra que vocês começam tirando, continuam objetivando tirar a mesma letra. Ok, pessoal? Então, agora nós ficamos com essas duas equações. Essa entrou no lugar da segunda e essa entrou no lugar da terceira. Então, pessoal, menos 5y menos 6z é igual a menos 2, tá? E menos 9y menos 13z é igual a menos 8. Nós vamos resolver, pessoal, agora esses dois exercícios, tá? Esse sistema aqui que a gente aprende no 6º ano, com 12 anos de idade, tá bom? Ficou um sistema agora bem mais simples. Como que a gente resolve esse sistema? Vamos fazer pelo método da adição? Vamos tirar a letra y? Vamos multiplicar a primeira equação pelo número que está embaixo? 9. Vamos multiplicar a segunda equação pelo número que está em cima? 5. Só que se eu multiplicar 9 vezes 5, dá menos 45. Se eu multiplicar 5 vezes menos 9, dá menos 45. Menos 45 somado com menos 45 dá menos 90. Não cancela a letra y. Então, pessoal, vamos pôr um sinal de menos aqui, que vai dar tudo certo, ok? Então, vamos lá. Menos 9 vezes menos 5, mais 45y. Menos 9 vezes menos 6, mais 54z. Menos 9 vezes menos 2, mais 18. 5 vezes menos 9, menos 45y. 5 vezes menos 13, menos 65z. 5 vezes menos 8, menos 40. Vamos somar para ver se desapareceu uma letra. Mais 45 ou menos 45 dá 0y, a gente pode cortar. Mais 64z menos 65z menos 11z. 18 somado com menos 40 menos 22, a gente encontra que o z é igual a 2. Ok, pessoal? Depois que a gente encontrou que o z é igual a 2, você pode substituir em qualquer equação. Tá, pessoal? Vamos substituir nessa aqui. Menos 5y menos 6. No lugar do z, a gente vai pôr 2, igual a menos 2. Menos 5y menos 12 é igual a menos 2. Menos 5y é igual a menos 2 mais 12. Menos 5y é igual a 10. Y é igual a menos 2, tá? Então, a gente achou que o z é 2 e que o y é menos 2. Lembra, pessoal, que a primeira, eu falei para vocês que a gente deixa ela intacta? Quando a gente multiplica a primeira por menos 2 e soma com a segunda, o resultado a gente coloca na segunda, a gente substitui a segunda. Quando a gente multiplica a primeira por menos 3 e soma com a terceira, esse resultado da soma a gente substitui a terceira. A primeira eu pedi para não ser substituída, não ser mexida. Vamos lá na primeira e na primeira vamos pôr o valor do y e do z. Então vamos na primeira, 1x mais 2. No lugar do y eu vou pôr menos 2, tá? E no lugar do z eu vou pôr 2. Na primeira, tá, pessoal? 1x menos 4 mais 8 é igual a 5, né? 1x é igual a 5 menos 8 mais 4. 1x é igual a 5 menos 8 menos 3. Mais 4 dá 1. X é igual a 1 dividido por 1, 1. Ok, pessoal? Então, a gente achou que o x é 1, que o y é menos 2, que o z é 2. Sempre que vocês forem responder, pessoal, o x primeiro, ok? O y em segundo e o z em terceiro. Ok? Sempre vocês respondam nessa ordem, tá? X, y e z. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse exercício, pessoal, deixa nos comentários que eu respondo, ok? Dúvidas e sugestões de exercícios, deixa nos comentários que eu respondo tudo. Compartilhe esse vídeo, pessoal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, tá, pessoal? Para vocês receberem todos os vídeos aí do canal, ok? Compartilhe esse vídeo aí para seus amigos. E lembrando que aqui o vídeo é toda terça, quinta, sábado, domingo, às 15 horas.
Ok, pessoal? Um grande abraço, valeu, até o próximo. Tchau, tchau.